convidado de hoje do programa Deu Certo, temporada multimídia, artista plástico, comunicador e sócio proprietário da BW3, Isaac de Oliveira. Olá, Isaac, seja bem-vindo. Bem, é um prazer imenso estar com vocês. Eu noto que a plateia tem muitas mulheres. Parece que os homens estão fugindo da comunicação e da publicidade, mas isso é bom, sabe? A gente passou por um período muito dominante da publicidade e do jornalismo, onde só aparecia os homens, era uma coisa... A gente sentia muita falta da presença feminina nas agências. Eu, por exemplo, trabalho em agências há mais de 40 anos. Eu tenho visto umas coisas assim... Faltava o toque da mulher nas agências, sabe? Isaac, muitas pessoas conhecem você como artista plástico, mas você também é comunicador na agência BW3. Eu queria saber qual que é a diferença do Isaac publicitário e do Isaac artista plástico e o que os dois têm em comum. Na realidade, a minha formação, ela começa assim. Eu fiz uma escola de Belas Artes, eu estudei em Campinas, na Escola Campinas de Belas Artes, fui para São Paulo para fazer a Pinacoteca de São Paulo. E eu acabei não terminando. Por quê? Porque naquela época se pintava muito. Então, entre a escola e a pintura, eu optei pela pintura, que eu acho que foi um erro, eu devia ter terminado a formação acadêmica. Mas acontece que, assim, eu entrei na publicidade por conta da pintura. Você tem que lembrar que há 30 anos atrás, nós não tínhamos essa coisa chamada computador. Então, tudo era feito à mão. Então, a publicidade nossa era toda feita à mão. Por isso que existiam os ilustradores, existiam os diagramadores, os pestap, que são isso? Os pestap são pessoas, vocês devem fazer essa comunicação, vocês devem até saber disso, que eram pessoas que colavam letras, que montavam títulos para você fazer um anúncio. Você ia fazer um anúncio, você pegava um papel em branco, recortava até de revistas textos, montava as letrinhas, letra por letra, o título que você queria fazer, fotografava aquilo, depois fazia o comercial, tudo era feito desse jeito. E o desenho era feito à mão, você fazia o desenho à mão no formato, e esse desenho depois era fotografado e juntava letras com os desenhos e você formava um anúncio. E eu entrei nessa época para fazer ilustração. Porque eu já vinha fazendo ilustração, depois dos 16 anos, mais ou menos, eu gostava de pintar prédios, fazer coisas grandes, aquelas coisas que você fica no prédio balançando lá e pintando garrafa de Coca-Cola. E uma época da minha vida eu ganhei muito dinheiro fazendo isso, porque eu fazia coisas em prédios de 50, 60 andares, era uma coisa que todo mundo tinha medo, mas eu gostava de fazer. E depois que você pega aquilo, pega a prática, a técnica, e eu fui trabalhar com aquilo. Só que as agências em São Paulo, elas estavam boomando. Era a época que começou, o grande boom das agências foi nessa época. E eu fui convidado para fazer um teste em uma agência grande, que é a McCann Erickson, que é uma agência internacional, e a gente atendia a conta da Ford. E eu fui lá fazer ilustração, e a partir disso, depois entrei numa editora de guias e fui fazendo coisas e nunca mais parei. E por conta disso, a minha passagem da ilustração é que me levou para a pintura. Como artista e como ilustrador, eu acabei na agência de propaganda. Isaac, o que você diria que a sua experiência artística contribuiu na criação publicitária? Contribui muito, até porque assim, o reflexo da publicidade na propaganda, no meu trabalho, ele é bem visível. Eu faço um trabalho que, se você olhar bem, você vai notar que eu não invento nada. O meu trabalho parece uma fotografia. Eu procuro trazer para o meu estilo as coisas que eu vejo. Então, ele é muito claro, assim, eu não invento nada. Se o IP é amarelo, eu faço o IP amarelo, assim, entendeu? Eu costumo dizer que os IPs, eles me deram uma visão diferente da pintura em termos de reprodução. Porque, por exemplo, se você vê assim, eu pintei centenas de IPs já. Aí, esse dia, uma pessoa me perguntou, mas eles não ficam iguais? Eu falo, na natureza eles não são iguais. Um IP não é igual ao outro. Você, nem querendo, você consegue plantar 2 IPs e falar, vocês vão se desenvolver. Não tem como, entendeu? Então, eu acho que o mais legal de tudo isso, o que faz com que essas coisas, uma coisa, inclusive, junte com a outra, uma coisa inspire a outra, é o fato de você fazer separado, mas fazer junto. Eu acho que é a mesma coisa, eu acho que tanto a pintura quanto a publicidade, nesse caso, no meu caso, elas foram muito parecidas, elas trabalhando sempre juntas. A temática pantaneira, ela foi um tabu entre os artistas sumatogrossenses, pelo turismo. E como que você conseguiu se destacar diante disso, fazer algo diferente, como você faz?
Eu não vejo, todo mundo, muitas pessoas me falam isso assim, falam, mas você pintar o Pantanal é mais voltado para o artesanato, o Pantanal é voltado para o turismo, o Pantanal, todo mundo que pinta o Pantanal, pinta com uma intenção não só de resgatar, mas com uma intenção, o artista que é o artista profissional só pinta pensando em vender, eu penso assim, eu não conheço, na minha vida inteira, um celeiro de cores, de luz, de harmonia, como é o Pantanal. O Pantanal é uma dádiva que eu tive. Quando eu cheguei aqui, eu morava em Campo Grande e não tinha ido ao Pantanal durante, assim, eu fiquei quase 10 anos. Ia pescar aqui por perto, mas nunca tinha ido ao Pantanal, fazer uma imersão no Pantanal. E eu fui a primeira vez e eu saí tão maravilhado que eu falo, gente, mudou minha vida. É tudo diferente, não é como eu pensava. Não é como eu pensava as cores, não é como a escola me ensinou, eu não tenho que juntar os verdes com os verdes. Não, aqui tudo briga, tudo tem seu lugar, tudo tem seu espaço. E a partir daquilo, eu acho que eu comecei a traduzir isso na minha pintura. Eu comecei a fazer uma pintura na qual a cor fosse o elemento mais forte. E você tem que se contentar com esse elemento, e esse elemento vai acabar se harmonizando com o restante. As pessoas vão perguntar para mim assim, o que são esses movimentos que você faz, né? O que são isso? Por exemplo, nos ipês, esse pequeno movimento, eu costumo dizer que ou é o vento ou é a brisa. Isso é uma forma de você representar que está se movimentando, que as coisas não estão paradas, porque o ipê está lá, quieto. Uma árvore é uma coisa estática, mais ou menos. Aí até quando começa a cair as flores, né? E aí, esse movimento, eu acho que essa composição de movimento com forma, foi o jeito que eu achei de explicar que a natureza se mexe, que isso é um ser vivo, é uma coisa vibrante, é uma coisa pulsante, entendeu? Quais são suas referências para suas obras artísticas? Eu procuro tudo. Eu tenho, assim, ultimamente, todos os recursos disponíveis, tanto os tecnológicos, eu gosto muito de ir a campo fotografar. Eu pego uma máquina, vou para o Pantanal e eu tiro fotos de tudo. Mas isso eu faço sempre. Por exemplo, agora recentemente teve uma florada de ipês, na verdade é de paratudos, não é nem de ipês, né? E daqui para Sidrolândia, e aí nós temos casa em Bonito, vamos sempre para Bonito. Eu estava passando na estrada e comecei a fotografar. Eu fiz uma viagem de Campo Grande até Bonito, que demorou 6 horas. Por quê? Porque eu fui parando para tirar fotografia. Então, todas essas referências fotográficas vão fazer parte, eu vou pegar essas fotos e, a partir delas, eu vou fazer o quê? Estudar forma, estudar galhos, estudar, sabe? Assim, então, as minhas referências são, além dessas que eu tiro, eu gosto de beber em todas as fontes. Eu vou na internet, eu vou em livros. Eu, por exemplo, tenho hoje muito mais livros que muitos biólogos aí. Eu compro todos os livros, todos. Você me falar, sair um livro sobre peixes, sobre pássaros, sobre flores, eu tenho, entendeu? Tenho contrato com algumas editoras que me mandam o livro antes da publicação. Tudo que sai sobre esse assunto, que é novo ou antigo, eu vou em sebo, eu estou comprando. Se você ver a minha biblioteca, você não vai acreditar. Por conta disso, porque eu quero conhecer cada vez mais, sabe? Até porque eu consigo ver de uma árvore para outra uma diferença muito grande, como se fossem pessoas. Você tem que entender isso. Se você olha a árvore num contexto, é uma árvore, você não vê nada. Agora, se você vê, é a árvore, é aquela árvore, por exemplo, eu tenho uma relação com árvore que é uma coisa muito louca. Aqui na estrada tem umas árvores que eu conheço elas, eu vou andando e falo, olha como ela está, né? Mudou isso aqui, entendeu? É coisa meia, eu acho que uma hora interna, sabe? Mas tem, por enquanto a gente está fazendo. Então, eu falo assim, eu não tenho dificuldade de achar elementos para criar. Eu tenho referências, eu tenho umas caixas onde eu coloco assim, flores, peixes, bromélias, estrelites, eu vou colocando para me pintar. Eu vejo uma coisa e falo, isso aqui é legal para pintar, eu guardo. Eu tenho milhares, é uma coisa absurda. Se você for no meu ateliê, vocês estão convidados, vocês vão gostar. É uma profusão enorme de referências para pintar. Eu pinto uma média de 100 trabalhos por ano, eu acho muito pouco. Só vou dizer uma coisa para vocês, a gente fala assim do Picasso, que é a pessoa o artista que eu mais admiro, quer dizer, um dos, né? E o Picasso pintou 8.000 trabalhos, o Dalí pintou 6.000,
todos os artistas que você conhecer, fora os da antiguidade, que pintaram, a gente não sabe o que eles pintaram, porque sumiu quase tudo, mas se você não pintar no mínimo 1000 trabalhos, você não consegue colocar o seu trabalho e deixar ele invisível, principalmente agora, sabe? Você não consegue. Então, eu estou começando, eu devo tá chegando aos 1000. Vai demorar um pouco, mas eu acho que eu consigo fazer uns 5000. O Deu Certo vai para um rápido intervalo e volta já. Dessa brincadeira você sai vivo. Mas não brinque com sua vida. Dona Ofélia fazia 3 pudins por dia, usava 3 latas de leite condensado. Ela gostava de pudins. Toda noite guardava os 3 pudins na geladeira e deixava as latas no quintal. Era um vício de Dona Ofélia. Ela só comia pudins quando chovia, porque aí seus ossos doíam. Enquanto comia, as latas no quintal se enchiam d'água. Ela sabia que a água limpa e parada fazem um mosquito da dengue se procriar. Mas ela estava sempre muito ocupada, comendo ou fazendo pudins. Certo dia, Dona Ofélia morreu. Era dengue. Você pode não gostar de pudins, mas fica o aviso, a dengue pode matar. O Deu Certo está de volta, entrevistando hoje o artista plástico Isaac de Oliveira. Isaac, os seus quadros, eles são carregados com muita cor, mas sem cair numa coisa exagerada. Como você consegue harmonizar tantas cores? E essas cores, elas estão também presentes nos seus trabalhos publicitários ou é uma coisa exclusiva da pintura? A cor é um elemento, para mim, eu acho que eu trabalho legal, eu não tenho medo de misturar, eu não tenho medo de... eu não programo. O engraçado é, por exemplo, eu não sei que cor que eu vou fazer no fundo, mas geralmente o fundo é voltado para a natureza. Então, quando é tom de azul, é tom de verde, às vezes é um peixe, tem um tom de água. Eu acho que isso é uma característica do artista. Eu acho que isso acontece independente do que eu estou fazendo. Isaac, como surgiu a ideia de expandir suas pinturas para uma linha de produto? Isso foi uma coisa que aconteceu por observação. O que aconteceu? A gente ficou observando o que está acontecendo no mercado, que rumo está tomando a pintura. A pintura era uma atividade que ela estava restrita a ser assim, ou terapia, né, ou talento. Então você fazia quando você é louco, você é internado, aí você pinta, faz aquelas coisas. Ou você é talentoso e você vai... E eu fiquei na dúvida para que lado que eu ia. Então, a minha vida inteira eu fico achando, será que eu vou me internar ou será que eu vou virar um artista famoso? Então, e eu procuro saber o que está acontecendo com a pintura no mundo. Todas as minhas viagens, todo país que eu vou, todo lugar que eu visito, eu sempre busco saber o que está se fazendo. Eu estava em Barcelona e eu fui numa lojinha ao lado da Sagrada Família e eu fiquei encantado com aquela lojinha. Essa típica, eu já tinha ido em várias, para você ter ideia, eu fui lá onde nasceu o Leonardo da Vinci, na cidade de Vinci, e tem uma loja que é só do Leonardo da Vinci. Mas essa de Barcelona me chamou a atenção por uma coisa assim, a diversidade de produtos que tinha baseado numa obra. Eu falei, gente, que era o Gaudí, eu falei, é isso que eu quero. Eu quero ter um produto, eu quero fazer um trabalho no qual, depois de eu ir e tudo mais, a minha família possa se sustentar com isso, eu possa, mostrar para pessoas, eu possa induzir pessoas a fazer isso também, servir de inspiração. E lá eu vi assim, eu já tinha tido aquela experiência visual do Romero Brito. Eu gosto muito do Romero Brito. Mas o Romero Brito ele tem uma sorte que poucos artistas têm, o Romero Brito é meu amigo, eu conheço ele, que primeiro ele tem uma coragem
espetacular, porque ele é um cara que saiu de lá do Nordeste, foi para Miami, foi fazer uma coisa muito difícil de se fazer nos Estados Unidos. E outra coisa é que o trabalho dele permite, o trabalho dele foi feito para você fazer ele em 3D, sabe? É diferente de você pegar um IP, uma árvore de IP, que a gente está fazendo agora, tentando fazer isso, e dar uma forma que não seja uma forma de 2D. E o trabalho dele não, o trabalho dele permitia fazer um cubo, fazer um triângulo, uma pirâmide, sabe? E eu acho que ele... E lá nessa loja, eu vi a possibilidade de fazer com o meu trabalho. Eu falei, que legal. E a minha esposa, que sempre está junto comigo, o que aconteceu? Ela é assim, ela é muito rápida, ela tem muito, o Danilo conhece muito. A Cecel é arquiteta e ela também é formada em educação artística. E agora ela resolveu ir para o Tribunal de Contas, então eu nunca vi uma pessoa, tudo ao mesmo tempo. Ela faz tudo ao mesmo tempo. Ela não larga de uma coisa para fazer outra, ela vai fazendo, e ela é esposa, ela é mãe, ela sabe, vai fazendo. E ela pegou isso para fazer com um afinco que eu não tinha, eu jamais ia fazer. Eu acho lindo e tal, mas fica naquilo, eu continuo pintando, fazendo publicidade. E quando eu vi, tinha uma linha de produtos junto com colaboradores, tinha uma linha de produtos pronta para a gente começar a ver o que nós íamos fazer. Mas eu comecei a notar que tinha problema de qualidade, não vinha as cores que eu queria. E essa briga eterna por representar é uma coisa muito séria, porque eu queria que a pessoa tivesse uma ideia do que é o meu trabalho mesmo. Eu não quero que a pessoa tenha um prato que não seja exatamente como é o quadro, não tenha um suplá que não seja como é, sabe? Eu queria que fosse... E o que eu fiz? Eu investi bastante em fotografia, e a gente consegue fazer uma foto de altíssima qualidade, depois trabalhar essa foto, e a partir daí as coisas começaram a melhorar, as cores começaram a aparecer, e a linha de produtos se desenvolveu. Isaac, nós sabemos que você tem um grande dilema relacionado a aparelhos eletrônicos. Já passou por vários, e agora, qual você prefere, Microsoft ou Apple? Esse é o meu grande dilema. Eu estou com os dois, não passei pelos dois. Eu sou a única pessoa do mundo que consegue ter um desktop que é de 27 polegadas, aquela coisa imensa do Mac, mas eu tenho um notebook, até que o Netflix, para mim, só funciona no Windows. Então, eu gosto dos dois. Agora, essa questão de plataforma, eu acho assim, falta uma terceira. Eu falo que o grande problema das plataformas do mundo é que ficaram só duas. Duas é muito pouco, sabe? Uma tem coisas, por exemplo, espetaculares, que a outra não tem. Por exemplo, eu continuo com o meu telefone, com o iPhone. Desde que lançaram, eu comprei o primeiro iPhone, o primeiro do Brasil que começaram. Eu falo que o primeiro do Brasil é meu. Eu comecei com o iPhone e nunca mudei essa tecnologia. Eu nunca achei um outro telefone que me satisfizesse tanto quanto foi o iPhone. E nunca mais mudei. Agora, na questão do computador, eu acho assim, o Mac, ele tem uma coisa que eu acho muito chato no Mac. O Mac, ele leva você por uns caminhos que você é obrigado a aprender esses caminhos. Eu não acho ele interativo, tanto quanto é o PC. E aquela coisa também, o PC você põe ele nas coxas e desmonta, né? O Mac você não faz. Eu acho que isso é importante para quem trabalha com informática. E os programas comuns, que nem Photoshop roda nos dois, que é um programa que eu uso bastante. Aí, sabe, o InDesign, todo mundo fala de maravilhas de InDesign, do Illustrator. Eu trabalho com CorelDRAW. Eu trabalho com CorelDRAW desde o 3. Então, eu desafio qualquer pessoa a trabalhar, fazer uma imagem como eu faço no CorelDRAW no InDesign. Eu já fiz esse desafio várias vezes lá na agência. Os meninos todos que eu trabalho, todo mundo só trabalha com Mac, mas eu falo, existe assim, é como relógio, como roupa, é grife. A grife, vocês estão indo pela grife, vocês não estão indo pela... Como é o caso da Nikon, por exemplo. Todo mundo gosta de Canon. Eu gosto de Nikon. E eu tenho Nikon desde que eu era criança. Para você ter ideia, eu tenho Nikon, quando as primeiras Nikon que saíram, que vieram para o Brasil, o meu pai já me comprou uma, e eu já comecei a ter Nikon, e hoje eu tenho acho que 8, uma coisa assim, uma coisa absurda. Todo o meu trabalho é feito com Nikon. Mas é só uma questão de gosto, porque as duas são iguais. A outra é mais barata até, né? A Canon é mais barata, e você acha mais coisa do que a Nikon.
mas eu gosto de Nikon. Eu acho que isso é uma coisa de idade também, sabe? Eu estou ficando meio rabugento, então eu acho que é isso. Isaac, gostaríamos de agradecer em si a sua presença. E para finalizar, você poderia nos deixar uma dica, um conselho para nós futuros comunicadores e empreendedores? Olha, eu tenho uma dica para vocês que é o seguinte, eu gosto muito de publicidade, a publicidade, toda a minha vida foi feita, regida pela publicidade. Eu criei filhos, casei, montei casa, eu tive uma vida inteira dedicada à publicidade. E ela me deu uma resposta que foi a resposta para me viver dignamente, para mim ter as coisas que eu queria, sabe? A publicidade, eu falo que ela é uma mãe, a publicidade é a minha mãe da criação. É o contrário, não é a criação que é a mãe da publicidade. Por quê? A partir da publicidade, você começa a acordar cedo, eu sempre falo, quando você vai escovar os dentes, você já está usando publicidade, né? A sua pasta de dente, esse dentifrício com certeza ele é veiculado, aí você usa o sabonete para tomar banho, aí você pega uma toalha, a toalha tem marca. Então, eu acho que a publicidade, ela ajudou a discernir o que é legal e o que não é legal. Não é o que é bom, o que é ruim, porque até eu costumo dizer assim, a publicidade, ela não faz o produto ficar melhor. Ela não faz, isso é o produto que tem que fazer, sabe? E a publicidade também não ajuda a vender mais, ela ajuda a vender melhor. Se o produto for ruim, ela pode dar um boom de venda, que é aquilo que a gente fala, que é aquele insight de lançamento, aí passa 10 minutos, as pessoas usam o produto e não compram mais o produto. A gente vê produtos fracassar o tempo inteiro. É que a gente não presta muita atenção nisso. Mas por que fracassa? Fracassa porque a marca, por exemplo, ela não tinha consistência, o produto não era bom, sabe? Com exceção, claro, a sabão em pó, sabonete, que é uma coisa incrível. Eles mudam a marca, detergente, mas o produto é o mesmo. Tem alguns produtos que já chamou, por exemplo, o ODD. Ninguém lembra dessa marca, ODD, né? Detergente ODD. É o mesmo detergente hoje que é o Brio, entendeu? Que está sumindo, que agora já tem uma outra marca da Bombril. Então, isso, na realidade, é uma estratégia, porque o que acontece? Cada geração consome de um jeito. E eles entenderam antes assim, você fazia um produto e falava assim, minha mãe usou isso. Até tem alguns produtos, Lisoform e uns outros, que tentaram fazer isso. porque minha mãe usou. Eu vi com a Paula de Oliveira, uma publicidade, ela falando de um produto, não sei qual que é, um produto feminino, um produto íntimo, que falava assim, minha avó já usava, isso acho que é Dermacide. Só que isso não quer dizer nada. Hoje, para quem consome, não quer dizer nada, porque você quer ser dono da sua cabeça, você quer ser dono dos seus produtos, você quer escolher. Essa questão de erro, tentativa, erro, fracasso, acerto, você quer fazer isso. A publicidade, o grande legado da publicidade é o fato dela permitir a continuidade da sua vida. É uma profissão que ela é muito bem aceita, ela é muito bem quista. Existe um mito, mas que esse mito pode virar uma realidade de que quem faz publicidade é mais antenado, aquele termo update americano, né? Se aplica muito à publicidade, que a gente está fazendo as coisas que são feitas agora. Isso é na publicidade. Obrigada, Isaac, pela sua presença. O Deu Certo vai ficando por aqui. Até o próximo encontro.